Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Mil, podcast da MilBR que busca valorizar o que a gente tem de melhor na nossa região. E hoje vamos focar em Cabo Verde para complementar nosso mês do empreendedorismo, mas de uma forma diferente. Não pense só em empreendedorismo de um jeito que vocês vão entender no decorrer dessa entrevista. Vai ser super interessante, porque hoje, formada em comunicação social pela Unis de Varginha e pós-graduação em Design Thinking, tem passagem pela TV Alterosa, a agência W Espanha, Realize, fez trabalhos importantíssimos com a agência FX7, que foi sócio com a Ambev para a Brahma, em parceria com a agência África de São Paulo, Skol e Biotécnica. Voltou para Cabo Verde durante a pandemia e topou um dos maiores desafios da carreira no início de 2021, desenvolver do zero uma secretaria de inovação em uma cidade de 14 mil habitantes, né, que é Cabo Verde. Para somar forças e trazer mais conhecimento para a nossa região, hoje eu converso com o Júlio César para brilhantar ainda mais esse nosso mês de empreendedorismo e tudo mais. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo convite. Tô super animada porque tem muita coisa diferente, muita inovação para a gente contar hoje. Obrigada, viu, Júlio? Eu agradeço, Thais, pelo convite, estou honrado de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando de Cabo Verde e falar um pouco sobre o desafio, que eu acho que não é só de Cabo Verde. Acho que a nossa região tem um tabu para quebrar aí, né? Que é falar sobre inovação, criatividade, importante falar sobre isso. Empreendedorismo, criatividade são palavras correlatas, andam juntas, e desenvolvimento econômico. E eu acho que é exatamente isso que você falou agora que eu queria enfatizar, porque às vezes as pessoas veem assim, não, é de Cabo Verde, eu não conheço, não vou assistir o podcast dessa semana. Mas eu acho que tudo que você está produzindo, tudo que você está criando lá em Cabo Verde, eu acho que deveria ser adotado na região inteira, né? Porque é diferente, não, vamos por partes, Vamos por né? partes, então. Olha, eu te conto o que está acontecendo lá na cidade. Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho, né, pra gente te conhecer, que você nasceu em Muzambique, mas é natural de Cabo Verde. Eu só nasci em Muzambique, um médico da minha mãe era daqui, Dr. Márcio. Dr. Márcio, tá vivo ainda, tá, né? Não, infelizmente. Dr. Márcio era o médico da minha mãe, então eu vim aqui nasci aqui, voltei para Cabo Verde, fui criado lá, nem é Cabo Verde, eu sou de São Bartolomeu, que é um distrito perto da cidade. E aí estudei, aos 17 anos eu fui para Varginha, fiz comunicação social lá, como você bem disse, e fiquei por lá por 15 anos. Então lá eu estagiei, trabalhei em agência de publicidade, fiz o estágio na TV Alterosa também, cobri Carnalfenas e tudo mais. E depois eu fui gerente de marketing do Grupo Unis, que é um grupo educacional forte na região, por 3 anos, trabalhei lá 5. E depois eu abri uma agência, junto com o meu sócio, Evans, chamada FX7. Com a agência, a gente fez trabalhos para o Unis, para a Unifenas, para o Grupo RN, que é um grupo forte lá de ferramentas e tintas. Em parceria com a Ambev, a gente trabalhou também a marca Brahma no sul de Minas inteiro. Então, assim, foram 7 anos de agência, até que veio a pandemia. Né? Trabalhei em home office. O setor de comunicação é um setor que sofreu muito na pandemia. Todos sofremos, mas o setor de comunicação mais, assim, porque foi o primeiro local onde se cortou a verba e um dos últimos a voltar. E home office, no apartamento de Varginha, sem sair de casa, 6 meses, e tendo o Som Bar do Cabo Verde aqui, que é um lugar que você poderia sair, pedalar, correr, andar. Aí eu voltei pra cá, trabalhando no home office, e aí então o candidato a prefeito da cidade, né, que é o Claudinho Antônio Palma, me chamou para ajudá-lo a trabalhar na campanha da Prefeitura de Cabo Verde. E aí esse é o ponto assim, máximo que aí eu preciso perguntar, né? Porque durante essa campanha vocês fizeram um trabalho que normalmente a gente vê em campanhas são trabalhos quantitativos, quantas pessoas vão votar. Isso que a gente vê na eleição agora, né? Percentual, rejeição. E você resolveu inovar trazendo um trabalho qualitativo mesmo, né? E eu queria saber isso, qual que é o tipo de informação que você buscava, como que isso ajudou,
a vocês entenderem a cidade? Qual foi a ideia inicial? Legal. Eu falo para alguns amigos, né, que eu sou um gago que gosta de contar histórias. Né? Isso é um perigo, porque gago contar história ao mesmo tempo que tu leva a fazer isso, né? E a nossa vida é uma história. Cabo Verde, Muzambinho é uma história que está acontecendo há anos e você vai escrevendo ela dia a dia. Por que eu estou contando isso? Porque com marcas é a mesma coisa. Marcas, antigamente, quando eu era criança, mas eu vou te responder, mas eu vou só voltar um pouquinho. Quando eu era criança lá em Cabo Verde, né, no intervalo da escola, lá no Major Leonel, a gente falou assim, vamos ligar para as marcas para pedir as coisas, para uma chips, a gente pegava e comprava uma chips, vou fazendo merchan de graça aqui, mas depois você cobra dos caras. Pegava o orelhão, 0800, falava assim, quem tá ligando aqui é o Júlio de Cabo Verde, quero elogiar mais o produto de vocês, é delicioso, o salgadinho, fandangos e tal. A gente ficava elogiando. Aí a moça falava assim, vou mandar um brinde pra você. Passava um mês, a gente recebia brindes da Machipas em casa, adesivo, caderno. Essa era a forma que nós tínhamos para interagir com uma marca. Falando há 20 anos. Né? Hoje, a marca está nas redes sociais, ela precisa agir como se fosse uma pessoa. A marca compete com o meu pai no Facebook. Eu estou subindo o feed assim, tem o meu pai e tem a marca. Por que eu vou escolher dar razão para a marca e não para o meu pai? Por que eu estou te falando isso? Porque esse conceito chama storytelling. Você precisa contar uma história a partir da marca. A marca precisa estar no teu dia a dia, como o teu amigo tá, como o teu pai tá, como tua mãe, como tá os teus amigos de trabalho e tudo mais. Numa campanha, muito mais. Numa campanha de cidade, mais ainda. Então, quando o Claudinho me chamou para trabalhar, eu falei assim, Claudinho, eu tô dentro. Tô aqui em casa, de boa, vamos lá. Mas além dessa pesquisa que você faz, que é super importante, quantos por cento você tem, qual é a tua oscilação dos concorrentes, eu falei, tem uma pesquisa que é importante fazer, que é uma pesquisa quali. No Muniz nós fazemos isso, para ter uma noção de como as pessoas, qual era a percepção das pessoas em relação à marca do Muniz. Alunos, por exemplo. Então eu vi uma equipe de Belo Horizonte, sentava com alunos e falava assim, para você, o Muniz é qual carro? O Muniz é um Corolla, é uma Brasília, é um Vectra na época, né? Eu falava, o Muniz para mim é tal carro. Por quê? Por causa disso. A partir disso, um grupo de psicólogos decupava isso e nós tínhamos uma noção muito próxima de como a marca do Muniz era visto perante as concorrentes. E aí, só que essa não é uma pesquisa barata, é uma pesquisa cara. E claro que a gente não tinha grana para isso, né? Mas quem tem amigo tem tudo, já dizia, né? Então a gente fez um grupinho lá, eu juntei uns amigos meus, que eu sou formado em comunicação, tinha uma pessoa formada em ciências sociais, tinha um filósofo, tinha um psicólogo, tinha a Lê, formada em administração pública, tinha um amigo meu de Varginha que era contador. Então a gente montou esse grupo, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as redes sociais da cidade que existe, Cabo Verde que eu quero 1, Cabo Verde que eu quero 2, Cabo Verde que eu quero 3, São Bartolomeu, Serra dos Lemes. Vamos entrar nesses grupos, vamos pegar os últimos 6 meses de conversa, vamos estratificar isso, o que eles estão falando dos candidatos e vamos pontuar. Hoje existem softwares da RD Station que faz isso para você. Então ele vai lá e fala assim, Thaís, o que falam da Thaís? Eles vão lá, decupam tudo isso e pontuam, positivo, negativo e neutro. E aí eles conseguem dizer como que você está funcionando dentro das redes sociais. Óbvio que nós não tínhamos grana para isso, então a gente pegou, fez essa decupagem, criou alguns grupos de conversa, fomos conversar com algumas pessoas que nós julgávamos importantes. E aí, numa das reuniões com o grupo político, a gente apresentou a pesquisa Quant. Eu falei assim, mas tem uma pesquisa que nós precisamos mostrar para vocês, que é a Quali. E nós demos o nome de cidade na época para essa Quali. E aí a gente foi mostrando. E a gente tiramos insights muito interessantes. O que mais me marcou na época, e eu conto sempre lá na cidade, foi um texto do cientista social que falou assim, Cabo Verde, a cidade dos olhos opacos. Né? Isso é muito forte, isso é profundo entender. E ele destrincha explicando o que é olhos opacos nessa percepção. Cabo Verde era uma cidade, segundo o laudo que eles fizeram, o resumo que eles fizeram dessas conversas, onde as pessoas eram reativas, uma autoestima muito baixa,
a ideia de que Muzambinho estava crescendo, Boteiros crescia, Monte Belo crescia, Juruáia se expandia e a cidade não. Uma cidade que estava perdendo a sua identidade. O que é perder a identidade? É você começar a destruir as casas antigas, perder as referências históricas, as tradições que você via, elas vão se perdendo. Então, quando você começa a perder a tua referência de passado, você não consegue criar um futuro muito sólido. Então, quando a gente mostrou isso para eles, falou assim, ó, esse é um raio-x agora, é empírico, a gente não consegue estratificar e mostrar isso em termos legais, mas diante dessa conversa que nós tivemos e desses dados, essa é um raio-x da cidade, e para isso a nossa solução enquanto campanha é isso. Nossa, é muito genial, porque você transformou a cidade em si em uma pessoa, né? A gente chama de persona. O Design Thinking fala isso. O primeiro processo do Design Thinking a gente chama de mapa de empatia. A gente pega a pessoa, pega uma mapinha, bota no painel grandão e começa a olhar essa pessoa por várias perspectivas, sociais, econômicas, emocionais. E a gente começa a gente chama de dores. Quais são as dores dessa pessoa? A gente numera. Quais são as necessidades dessa pessoa? A gente numera. E aí cria uma persona. Para a marca, por exemplo, a gente fez uma vez para uma farmácia em Varginha, em que qual era a persona da farmácia? Era uma mulher de 42 anos, com 3 filhos, renda social tal, que compra remédio para isso. Então fica muito mais fácil você criar uma campanha a partir dessa persona, né? E foi o que a gente fez para Cabo Verde. E não à toa, claro, com todos os predicados que o prefeito tem, com todas as qualidades dele, mas foi uma campanha bastante assertiva, muito fluida, muito informal, bastante rede social, porque a gente vivia na pandemia ainda, muita criança, muito esperançosa, e foi uma vitória recorde, né? A maior na história da cidade de diferença foi essa do Claudinho. Aí terminou a campanha, eu fiquei em casa quietinho, malas prontas para voltar para Varginha, não muito feliz, porque eu estava feliz aqui na cidade, em Cabo Verde, né? Minhas sobrinhas estavam crescendo, eu estava acompanhando isso. E ele me fez o convite para assumir a secretaria da cidade, que até então não existia, que é a Secretaria de Inovação. Não, mas aí eu sei que tem uma coisa antes que eu queria te perguntar, me fala, que é que você falou que a partir disso, não só na campanha, né? Que pegaram essas informações para criar um plano de governo. O plano de governo inteiro foi embasado nisso. O plano de governo é o seguinte, é um documento que você é obrigado a subir no TSE com o que você pretende fazer para a cidade. Esse plano de governo foi desenhado por mais de 15 pessoas. Eu me lembro das mesas de reunião na casa do prefeito, né, na casa da Lê, com várias pessoas. Então vamos falar de educação? Vamos, chama lá o professor tal, e vamos conversar. E então, pautado nesse documento de quali, nessas linhas, nessas diretrizes, né, que nós tínhamos desenhado, o grupo do prefeito desenhou junto esse plano de governo, né? São 160 propostas, para você ter uma noção. Talvez uma das cidades, um dos candidatos que mais propôs. E a gente fechou semana passada o plano de governo assim, já está com 90% dele ou concluído ou em execução, 160. Isso é coisa pra caramba. Nossa. E então, agora voltando lá então aí ele me chamou para criar essa secretaria. E aí eu fiquei lá e cá, tinha uma proposta para voltar para o Unis, não sei se fico ou se vou, fiquei. Então eu tenho alguns clientes em Varginha mais de freela, assim, né? Eu saí da agência, a agência fechou na pandemia e eu peço uma consultoria para eles de marca e eu assumi esse desafio, falar de inovação para uma cidadezinha de 14 mil habitantes que até então de um assunto que não faz parte da prática, não faz parte da cultura da cidade. Esse era o desafio. Então, é isso que eu fico pensando, porque exatamente é uma secretaria de inovação e desenvolvimento econômico, né? Quais que foram os primeiros desafios na hora de falar para o pessoal, estamos montando essa secretaria, e explicar o que ela qual que era a proposta dela? Explica, assim, conta pra mim, qual que era o primeiro ponto? O principal desafio nem é contar para as pessoas, né? O principal desafio é você criar um lastro para essa secretaria. Pensa comigo o seguinte, a Secretaria de Saúde tem uma história de 30 anos, por exemplo. A Secretaria de Assistência Social tem uma história de 25, a de Educação tem uma história de 40 anos na cidade.
que é inovação e o que é desenvolvimento econômico na cidade. Porque inovação e desenvolvimento econômico, ela existe de alguma forma. Não é porque eu cheguei que vai começar a ter desenvolvimento econômico. Não é porque eu cheguei ou criou a secretaria que vai começar a ter inovação. Sempre teve. Apenas nunca colocaram luz nesse tema. Nunca foi visto como prioridade. Então você chega num lugar onde você não tem um histórico, você não tem um lastro, você não consegue saber o que foi feito. Você só consegue ver como está, mas você não consegue saber como fez para chegar como estava. Esse é um desafio. Então o primeiro desafio de uma secretaria como essa, de qualquer trabalho, qualquer projeto, é você tentar puxar um histórico disso, um lastro. Por que eu sou assim hoje? Por que eu estou assim? E aí, Thaís, longe de mim dizer que a pandemia foi boa, Deus me livre. Ela não foi boa, foi o ano de 2021, um ano muito tenso, tudo fechado, mas por estar fechado, a gente estava muito limitado com ações externas. Então a gente decidiu olhar para dentro. Falei, vamos usar esse ano de 2021 para olhar para dentro. E aí vem um ponto muito importante que as prefeituras, não sei se todas atinam, mas às vezes não tanto. Existem muitas organizações que são fundamentais para uma cidade. Por uma cidade como Cabo Verde, onde você é pequena, onde você não tem esse lastro e onde você não tem braço para trabalhar, um SEBRAE é fundamental. Sabe? É fundamental. Se você quer expandir nesse setor. E aí a gente foi no SEBRAE, o SEBRAE deu um apoio absurdo para a gente. Eu fui na FEComércio, a FEComércio me deu um relatório de histórico da cidade, de números, quantos carros tem na cidade, coisas assim. Qual o setor comercial que mais vende? Cabo Verde é mesmo a terra do café em setor de economia? É de fato o café que gira a economia da cidade? Perguntas que estavam encalacradas nas pessoas. Cabo Verde é a cidade do café, e de fato. Mas o dinheiro que gira nela, segundo o FEComércio, é muito mais o comércio do que do café. Porque o café, enquanto produto, ele é um produto que é exportado. Então os impostos do café, produto, ficam para o Brasil, não ficam para o município. Agora, o café gera emprego, o café gera o dinheiro que faz girar o comércio. Então, às vezes, a gente tinha essa ideia que o comércio na cidade era fraco, e pelo contrário, o comércio é muito forte, mas era um comércio desunido. Há 35 anos tentava-se, criar uma situação comercial e nunca se conseguiu. Então, aí a FEComércio nos deu essa luz. A Fundação João Pinheiro, de BH, nos apresentou um relatório enorme da cidade. Então, nesses tempos da pandemia, a gente falou assim, bom, temos agora um diagnóstico muito importante da cidade. Sabemos como somos, porque somos e como chegamos até aqui. A pergunta é, estamos felizes assim? Faz sentido estar assim hoje para a cidade? Com esses números, com essa história, com essa vocação? E aí o SEBRAE nos ajudou mais uma vez com um projeto muito importante que a gente chama de Agenda DEL. O Agenda DEL fala o seguinte, chama a sociedade, chama o pessoal e vamos discutir isso com eles. Esses números que estão aqui, é importante estar para o grupo gestor, é muito importante, mas ele precisa sair do grupo gestor e entrar na sociedade de alguma forma. Entendi. Não era só uma análise da quantidade de comércio, o que tinha surgido e o que tinha acabado? Não era só isso. Não deixa de ser. Só que assim, entender mais sobre esses dados. Você só cria informação quando você tem dados. Dados nada mais são do que uma junção de informação, nada mais do que uma junção de dados que você tem que saber ler. Então você lê esses dados e faz, juntando o LE e o CRE aqui, me gera isso daqui. Se eu pego o A e o B, me gerou um C aqui, Então a partir desse, só que a gente não tinha nem esses números, sabe? A prefeitura ela tinha, os números que nós tínhamos eram números que o governo nos obrigava a passar. Principalmente na área de saúde e assistência social, que existiam os softwares, as plataformas e os programas que as pessoas eram obrigadas a alimentar esse sistema para a saúde. Fora isso, a gente não tinha nada, então a gente teve que criar isso tudo. Entendi. Então, assim, foi um mapeamento praticamente um mapeamento de toda a cidade. As empresas que abriram e fecharam, o que foi aberto, o que estava acontecendo com a educação, os números nossos, evasão, êxodo. Quantas pessoas saem da cidade? Quantas entram? Por que elas saem? Com que idade elas costumam sair da cidade? Por que elas saem?
quantos carros tem na cidade, você sabe? Não sei. Por quê? Ela tem tantos caminhões. Por que esse número grande de caminhões? Por que tem tantos carros que não são emplacados aqui? Então, assim, a cidade, a empresa, as pessoas que não fazem perguntas, elas não vão saber responder. Então, elas nadam conforme a maré. Né? Eles falam que maneiro bom é aquele que vai enfrentar o mar, não aquele que fica atracado ali na praia. Então, a gente foi pro mar, fez as perguntas. O que tem que fazer aqui? O que está pegando na cidade? O que é bom? O que é ruim? Onde dá para melhorar? Esse número está bom? Esse número está ruim? Faz sentido isso daqui? E aí, é um processo até humano, Thaís. Assim, a gente chamou esse pessoal do Agenda Del, sentou lá com 30 pessoas. Então, tinha lá sindicatos, pessoas da parte pública, empresários, desempregado, presidente de conselho de bairro, 4 pessoas do ensino médio da cidade, 30 e poucas pessoas. E a gente falou assim, aí na primeira reunião eu falei assim, pessoal, a Laura estava lá, né, a Laurinha do meu aí eu falei, pessoal, o papo aqui é o seguinte, eu vou mostrar um monte de coisa para vocês, um monte de números da cidade, mas o mais importante aqui é a gente, vou voltar no mapa de empatia, falar das nossas dores. É muito fácil falar da coisa boa da cidade, mas vamos falar dos ruins, porque se você não lamber as feridas agora, a gente nunca vai curar isso. E a gente não vai conseguir pensar o futuro, pensar para frente, sem olhar para os nossos problemas aqui, né? A pesquisa lá da campanha falava assim, falta emprego na cidade, falta emprego na cidade, falta emprego na cidade, falta emprego na cidade, desemprego é alto, desemprego é alto. Tá, mas quantos desempregados, né? Tipo isso. E aí nesse grande toró de parpite lá, assim, mas do comércio, o comércio pensa. Aí nós fomos conversar com o comércio fala assim, não, eu tenho emprego. Mas chega a pessoa que não sabe abrir o computador, e aí? Falta emprego ou falta gente boa, né? Tem emprego e falta as pessoas, ou não tem emprego e tem pessoas capacitadas sem emprego? Então olha só um monte de perguntas que começa a pular nessas histórias e a gente começa a criar essa postura nova. E a partir desse monte de coisas em cima da mesa, desse monte de conversas, o Sebrae trabalha com 5 dimensões na Agenda Del, né? A gente dividiu esses grupos em 5 dimensões e eles foram falando das feridas, dos problemas da cidade, sem dó, perto do prefeito, perto de mim. E dali a gente começou a desenhar o que a gente chama de Cabo Verde 32, que é um plano de desenvolvimento econômico para a cidade daqui a 10 anos. Nos próximos 10 anos, desculpa, né? E é desenhado por todo mundo. E dali a gente tirou esse monte de ações que a gente vai falar daqui a pouco, mas tirou também o que nós chamamos da nossa vocação. Qual que é a vocação da cidade? Para que ela existe hoje? Qual que vai ser a linha da nossa história que tudo que eu for fazer vai ser costurada por ela, né? Que é basicamente Cabo Verde sempre foi conhecida como terra do café, e lá é impressionante o negócio. O café especial lá dá no quintal de casa o negócio, né? Tem casos lá que eu fiquei assustado de ouvir, em que as pessoas produziram um café, mandaram para a cooperativa falou assim, meu amigo, teu café é especial, você sabia? O cara, como assim? Eu tô aqui no terreirão, mexi, saquei, não, teu café deu 85 pontos. Então, Cabo Verde, a gente está fincando a bandeira lá, que Cabo Verde vai ser reconhecido como a terra dos cafés especiais. Então, quando você cria essa linha, fala assim, Cabo Verde, aí tem lá a vocação, né, que a pessoa escreve, Cabo Verde, terra dos cafés especiais, de montanhas tal, pessoa hospitaleira, pessoal tal. Todas as ações de turismo têm que estar embasadas nisso aqui. Ações de economia embasadas nisso. De indústria também. Eu quero levar... Que tipo de indústria para a minha cidade? É uma indústria tecnológica ou uma indústria voltada para o café especial? Sei lá, juta, sei lá, costura, roupa de café, não sei. Então você começa a desenhar quais custos eu vou dar para a cidade, né? Então você começa a desenhar um universo para a cidade embasado dentro dessa vocação. E o Agenda Del vai ser lançado agora no fim do ano, um documento de 80 e tantas páginas. Essas 30 e poucas pessoas vão apresentar para o prefeito. É criada uma governança paralela à prefeitura para garantir que, sai prefeito, entra prefeito, esse plano vai ser executado. E todas as ações começam a partir desse documento chamado Cabo Verde 32. Nossa, é o que a gente sempre fala, né, Luiz? Que tem que ter uma questão
até fora da prefeitura, né? Porque hoje você está aqui, você trabalha na prefeitura, é um representante, mas é muito mais do que isso, né? Quando a gente analisa e coloca um movimento paralelo para que isso funcione independente de quem estiver no poder, porque é para um bem comum. Não é isso que você falou, são ações durante 10 anos. Então a gente tem que entender que isso é junto, né, todo mundo. E tem que ser, eu não digo maior que a prefeitura, mas tem que ser paralela a ela. Então essa governança que foi instituída nessa agenda dela, ela vai ter alternância também, mas sempre 2 anos diferente da prefeitura. Então quando daqui 2 anos, quando for da próxima eleição, esse grupo com certeza vai sentar com os candidatos e falar assim, meu amigo, você ganhando, esse aqui é o ritmo do bumbo, tá bom? Ah, tá legal. Ou então o próximo prefeito, o Claudinho, ou seja, um outro, meu amigo, a gente está aqui, ó, o plano tal, a ação tal, esse é a nossa meta para os próximos 2 anos, chegamos aqui e não está cumprindo. O que aconteceu? Ô, Júlio, eu conheci esse sistema, né, em Maringá, e tocando nesse assunto da política, da troca, né? Na verdade lá também acontece, só que meio que invertido, né? Chega um grupo de pessoas, chama todos os candidatos, fala assim, olha, eu quero ouvir o seu plano de governo. O candidato fala o plano de governo, agora nós vamos apresentar o nosso plano de Estado. Então o prefeito, o candidato que se compromete com esse plano de Estado, que seria essa agenda, né? O pessoal, o grupo, de alguma maneira apoia aquele candidato. O prefeito que não concordar com aquelas planos, aquelas metas, né, o grupo já não apoia. Então isso já tem Então Cabo Verde, você vê que ele tá com uma visão assim de futuro e de inovação muito grande na região, né? É uma coisa assim, e tocou no ponto chave, né? Quem faz essa estruturação é a sociedade organizada. Precisa ser, né? Porque afeta ela no fim das contas. Aí passou a época do coronelismo, né, gente? Onde vinha um cara e falou assim, eu quero assim, eu quero assado, vai ser assim, você não manda nada, eu tô falando que assim é assim. A gente ainda tem esse lastro no sul de Minas inteiro, principalmente. Tem os coronelismos, a herança coronelista. Mas é a gente que tem que plantar essa semente, né? Eu sou um cara muito imediatista, eu sou ansioso, muito, né? Acordo de manhã e aí faço, gente, um plano de 10 anos, vocês estão malucos, né? Eu sei que é certo, mas já dá ansiedade, a vontade de estar em 32. Mas esse processo de paciência, de desenhar e de escrever junto, de pensar junto, de sonhar junto, é o que faz de fato as coisas acontecerem. Mas é possível, assim, vocês estão super adiantados, né? Vai fazer 2 anos de governo, vocês já cumpriram 90% das metas. Por exemplo, você acha que assim, é um plano realmente 32, mas se o plano de 32 é diferente do plano de governo. O plano de governo é o plano que o prefeito estipulou para a cidade para os 4 anos. Vou construir a escola tal, né? Vou asfaltar Cabo Verde até a Serra dos Lemes. Isso daí é um plano do prefeito. O plano da agenda dela é esse plano de 10 anos, que na verdade nem tem é um plano que você vê as metas vencem ali em 2024, 2025, porque ali a governança vem, chama o pessoal de novo, oxigena isso, analisa o que foi feito. Lembra que eu te falei que nós não tínhamos lastro? A gente começa a ter lastro. Olha, disseram que faríamos isso, fizemos isso. Não fizemos. O senhor prefeito, o senhor Júlio, o que você fez aqui que você falou que dava para fazer? Você chancelou com a gente e não está fazendo, né? Ou então, e agora, feito isso, muito bom, ou com um ajuste que é normal, qual que é o próximo passo? Os próximos 3 anos, diante desse cenário novo, né? E essas propostas, elas não entram só no empreendedorismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou ali agora há pouco para mim, que ela entra num âmbito geral, mas eu queria saber, você consegue me falar uma que... Vou te dar um exemplo claro, assim, bem fácil. O empreendedor hoje, se tem uma coisa que ele precisa hoje é tirar a burocracia do dia a dia dele. Primeiro porque se ele é microempreendedor, ele é consumido muito pelo projeto dele e haja saco você gastar uma tarde na prefeitura
Aí a gerente falou, Thaís, eu venho aqui fazer meu alvará. Aí eu falei assim, ó, pô, mais carimbo, agora você vai lá falar com o Luiz. Aí você sai, pega uma fila, putz, aqui eu tenho 10 dias para te entregar isso. Aí bota esse prazo de 10 dias debaixo do sovaco. Você fala, cara, eu quero só abrir minha empresa, eu tô com o espaço alugado, tá pintado, as mesas estão ali, eu tô pagando funcionário, por que raio você não consegue entregar um papel, né? A prefeitura de Cabo Verde demorava 60 a 70 dias para entregar um alvará para as pessoas. Agora você imagina um cara que precisa fazer o dinheiro girar, quer trabalhar isso de forma legal e tem essa via sacra de 60 dias. Então, a primeira ação que a prefeitura fez, que o departamento nosso fez, foi criar a Sala Mineira do Empreendedor, que é um projeto em parceria com o Sebrae e com a Juseng, que tem como principal função dar esse suporte para o empreendedor, para o comércio, e mais do que isso, desburocratizar. Então, por decisão nossa, eu não sei como é no Zambinho, mas nós pegamos a Sala Mineira do Empreendedor, colocamos fora da prefeitura, num espaço próprio, muito mais aconchegante que a prefeitura, muito mais. Eliminamos fila, as pessoas esperam sentadas, as pessoas são atendidas numa mesa, assim, frente a frente, olho no olho. Eliminamos um balcão. E a Carol, foi um acerto nosso, a menina que está lá, vocês conhecem a Carolzinha, uma menina extremamente resolvedora de problemas. E aí, em 4 meses, a gente saiu de 60 para 70 para 7 a 9 dias para resolver o problema do cara. Primeira coisa que a gente fez, um café da manhã com todos os contadores da cidade. Eu falei, meu amigo, agora é o seguinte, vai ser assim, vai ser assado. Ah, lembra a fila da tributação? O povo lá, eu lembro, que tristeza, chegar lá, acabou. Né? Lembra, vocês participam de 5 processos, nos 5 processos você tem que levar papel? Não, tudo online agora, vejo sem. Estava tudo lá, estava fácil, não sei porque os caras não faziam. Então, aí você pega um comércio e fala assim, pô, peraí, eu demorava 60 dias, os caras estão fazendo 7. Peraí, era uma burocracia desgraçada. Pô, e agora eu chego lá, a Carol resolve. Peraí, eu não tinha mão de obra qualificada. A prefeitura está criando um plano, que é o Preparo, que a gente fala sobre ele, que está capacitando mais de 1.000 pessoas na cidade em um ano. Alguma coisa está acontecendo. E aí quando você começa as pessoas começam a vivenciar esse storytelling, essa história que nós estamos desenhando, elas começam a entrar dentro da sua história. E começam a reverberar isso de alguma forma. É tudo energia no mundo, né? Essa energia começa a ficar muito próxima uma da outra. E aí os setores começam a conversar. E se eu estou falando que eu sou numa prefeitura, e ainda é uma prefeitura muito analógica, e as pessoas olham para a minha secretaria e começam a ver as coisas funcionando, o cara fala assim, peraí, pô, 6 meses para o meu exame sair, por que isso tudo? O secretário fala, né? Júlio, o que acontece? Aí eu começo a entrar na secretaria de uma forma orgânica. A inovação, ela é muito legal enquanto conceito, mas enquanto prática ela é muito perigosa também, porque ela precisa estar muito bem alinhada com a velocidade que as pessoas que vão receber essa inovação vão querê-la ou não. Você pode pecar pela velocidade e acelerar demais e estourar o processo, ou você pode demorar demais, deixar lento e a inovação nunca vai ser lenta. Você erra esse processo. Então hoje na prefeitura tem setores que estão muito bem alinhados e a gente vê evolução, e tem setores também, eu vou ser franco para você, a gente não conseguiu colocar um quadro de gestão à vista nela ainda, porque ali é difícil, há uma resistência muito grande. São 50 anos de gestão sem trabalhar muito esses conceitos, e você precisa respeitar isso, né? Cultura, a gente fala, é aquele tijolinho que você coloca dia a dia, que depois de 20 anos você consegue ter noção do que foi. E você não quebra uma cultura de uma hora para outra, né? Então, a partir da Sala Mineira, a gente começa a ver modificações em vários setores da prefeitura a partir desse processo em que você torna isso mais rápido. Hoje, o Sebrae está de novo com um projeto lá chamado Desburocratização. A nossa ideia é que as pessoas, que as empresas, nem precisem ir na Sala Mineira mais. Que ela faça tudo da casa dela, no computador, porque a Juseng, o Sebrae dão condições para isso, né? E com histórias assim e outras histórias acontecendo, você começa a sentir que a cidade começa a vibrar numa outra forma. Então, assim, fala a tua, mas você entende, né? Tá. Da cidade. Essa secretaria, ela busca uma coisa ampla em todas as secretarias, né? Então, por exemplo, essa ação, por exemplo, de
desburocratização. Desburocratizar uma questão econômica. Vocês tentam inovar para que nas outras áreas isso também aconteça. funcione. Só que tem que ter abertura de lá. Vou te dar outro exemplo. Vamos falar de inovação então lá na prefeitura. Porque é muito difícil falar de inovação lá. Mas, de novo, prefeitura, o último mapa da prefeitura, o último mapa mais completo, era de 2004. Estava lá na parede do prefeito. O mapa da cidade. Da cidade, assim, do município, né? Cabo Verde é muito grande. Cabo Verde é um dos maiores municípios do sul de Minas, né? Faz divisa lá com Caconde e perto de Alfenas, divisa nova. O último mapa era de 2004, o mapa mais completo. A partir dele, a gente tinha remendos de bairros que foram nascendo, então era um grande Frankenstein. E aí você vai buscar informação sobre a saúde, Cabo Verde tem lá 6 PSFs, é um número adequado para a quantidade, está bem distribuído? Aí a Secretaria de Saúde não sabia responder, né? Gastar muita gasolina de transporte, mas está sendo adequado? Onde os ônibus estão passando? Ou então a ciência social fala assim, precisamos aplicar mais dinheiro no bairro tal. Mas por quê? Porque eu sinto que todas as decisões da prefeitura eram tomadas, eu não vou dizer no achismo, porque é muito forte, mas dentro de uma experiência que eles tinham, né? Eles não conseguiram comprovar isso. E agora, partindo para o lance de inovação, a gente está com um projeto com o IF Sul de Minas, só que é de Poços, né? Que é o professor Sérgio, doutor em Geografia pela Unicamp, em que o primeiro passo para tentar tornar a cidade inteligente é você ter um georreferenciamento dela. Então, esse projeto é do GEPLAN, eu conheci o GEPLAN na pandemia, o GEPLAN fez um mapeamento de como a Covid entrou no sul de Minas. Então, eles mandavam documentos semanais para você numa newsletter e falavam assim, olha, a pandemia entrou por aqui, ela entra aqui, essa tem sido a dinâmica da pandemia aqui no sul de Minas. Então, a partir disso, a gente aproximou o contato e a gente está num projeto hoje, Thaís, para você ter noção, que Cabo Verde ela vai ter um software, um sistema, uma plataforma no começo do ano que vem, que primeiro interliga todos aqueles dados da saúde, educação, que eu falei que é a única coisa que nós tínhamos, junto com o censo que está saindo quentinho, né? Mas, por exemplo, com informações demográficas da cidade, você falou, já respondendo a tua pergunta, o IPTU, por exemplo, vai estar atrelado a ele, né? A casa, se a tua casa é de fato o tamanho que você está falando que se você está pagando realmente o IPTU justo ou não. E aí eu vou falar assim para esse software, por favor, meu querido software, me fala aqui quantas casas em Cabo Verde tem 2 banheiros e a renda mensal da casa é de R$3.000. Aí ele vai buscar no banco de dados do censo, que está sendo quentinho, e vai me dar o mapa na hora, assim, aqui é assim, aqui está verde, aqui está vermelho. Porque daí você sabe como direcionar para ele falar, não, esse lugar que eles estão achando que está faltando um PSF, mas na realidade não está, ele é suficiente. Exatamente. Ou não, aqui precisa. A gente vai poder chegar, e aí, de novo, vai depender muito das perguntas que os secretários vão querer fazer. Parece utópico, eu acho que está um pouco distante, mas eu vou conseguir provar ou mostrar em números, por exemplo, se o uso de remédios de antidepressivos aumentou. Que a prefeitura disponibiliza. Em qual bairro está acontecendo? Já tem alguma referência de algum local? Muitas cidades fazem. De algumas cidades que faz isso e qual que é o resultado? O conceito de cidade inteligente é que isso possa acontecer em vários âmbitos. Ceará tem uma cidade que foi construída, pautada no conceito de cidade inteligente. Veio um grupo da Itália e montou. Então, tipo assim, nem carro entra direito, é mais uma bicicleta. Você consegue pesar a quantidade de lixo que as casas estão produzindo e falar, meu amigo, você está gastando muito lixo. Você consegue criar um centro, uma logística urbana nesse local. Eu esqueci o nome da cidade, depois eu te passo. E aí você começa a criar as políticas a partir disso. Só que uma coisa é você pegar uma cidade hoje e construir, outra coisa é você pegar uma cidade que tem esse laço todos 100 e tantos anos. A gente pode chegar num ponto lá em Cabo Verde e falar assim, março, nós temos 435 bueiros, é um número fictício, tá?
Aí a gente vai dar o nome para cada bueiro e falar assim, ó, tá na hora de fazer manutenção no bueiro 87 e no bueiro 92, tá? Porque você fez há 6 meses e está pitando aqui para mim que tá na hora de fazer de novo. Nossa, que legal. É meio utópico? É para o ano que vem? É para o fim da gestão? Não. Mas precisa fazer. Precisa começar de algum Precisa começar ponto. de algum jeito. Então esse referenciamento nosso, por satélite, a gente está mapeando o subsolo de Cabo Verde. Cabo Verde tem 2 mineradoras. É uma cidade muito famosa pelo ouro, né? Que raio tem debaixo da cidade? As empresas sabem muito mais do que a gente enquanto gestão. E às vezes a gente vai montar lá o nosso plano diretor e falar que essa região aqui da cidade vai ser uma região propícia para, por exemplo, agroindústria, mas debaixo ali tem uma jazida muito importante de alguma coisa. Vai saber. Então, o próximo plano diretor que o nosso caducou já vai ter informações, dados, para a gente olhar, ver as informações e desenhar a cidade já dentro de uma perspectiva muito mais assertiva. Isso desde baixo até em cima, né? Não é tudo. A preocupação maior que a gente vê nesses trabalhos todos é a continuidade disso fora da gestão, ou seja, uma governança instituída da sociedade organizada. Você poderia falar qual o instrumento que vocês estão providenciando para que essa continuidade, essa gestão participativa realmente dure aí os 10 anos? Então, essa é uma pergunta boa, porque a primeira coisa que acontece é que você coloca em xeque a tua estrutura atual da prefeitura. Então, quando vem esse pessoal e está produzindo esse mapeamento, olha que história interessante. Há 2 semanas eles chegaram com o mapa da cidade, que ocupava essa mesa aqui. Ele falou assim, vocês conhecem Cabo Verde, né? Prefeito, onde começa o São Judas aqui e onde começa o centro? A gente não soube dizer, porque foi popularmente, ali é São Judas, ali é Praia Formosa, aqui é centro e ali é Chapadão. Mas onde começa o Chapadão de fato? É na rua lá da Dona Zuleika? Não, eu acho que é na rua do Seu Zezinho. Não existe uma lei que fale isso. Você vai em São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Poço também, né? Eu não sei se Moçambique tem essa cultura ou não. Lá a gente não tem, lá é os bairros. E a gente não sabe. Então como que eu sei se o bairro Chapadão está sendo bem assistido? Você não sei nem a forma dele, né? Então, o GEPLAN, essa equipe de professores, são 9 professores, arquitetos, geógrafos, eles estão provocando a prefeitura a fazer coisas básicas que nunca foram feitas, que sempre ficou perdidas por aí. Mesma coisa é o nosso desafio com a secretaria, a gente faz perguntas que colocam esse momento da prefeitura de repensar, né, essa ruptura. A gente não tem funcionário ou colaborador para fazer, quando o software for entregue para a gente, como isso vai ser. Não tem concurso que faça isso, não tem alguém apto para isso. E aí, te respondendo, isso tudo que eu estou fazendo está sendo incorporado na agenda dela. Eles estão cientes de tudo isso, né? E aí, a gente já está pensando numa plataforma fora da Prefeitura Municipal. Então eu vou acessar lá Cabo Verde, prefeitura de Cabo Verde.mg.gov, vou acessar aqui a Prefeitura bonitinho, nem é bonitinho hoje, mas vai ser bonitinho daqui a pouco. Mas uma plataforma que vai ter isso do GEPLAN, que vai ter dados da cidade para torná-la atrativa para as empresas, que vai correr paralelo à Prefeitura Municipal. Essa governança vai assumir um papel muito importante, porque é essa governança que vai dar a responsabilidade e a representatividade para que a prefeitura consiga trabalhar. E outro ponto é muito difícil as pessoas querem voltar, né, assim, ou não sei. Mas a partir do momento que eles começam a ver essa diferença, né, fica muito fácil depois você saber para onde você quer ir ou não. A gente tem que ser chato, né? Tem que ser bem atendido. Então, por exemplo, eu não quero voltar. Eu não quero voltar a ter 90 dias para abrir minha empresa. Né? Eu não quero voltar a ter problemas básicos de atendimento da saúde. Você acha que a própria população ela vai Exatamente. cobrar? A gente zerou as filas de exames da cidade. Ninguém quer esperar 2 anos para fazer uma mamografia a mais, né? Então, de novo, isso é cultural. E tem um ponto importante, que eu já vou falar do outro serviço nosso aqui. Serviço nosso não, né? Que é a educação empreendedora. Não sei se você botou aí. Coloquei.
né? Que é essa Sebrae, tríade, o né, Sebrae, do Sebrae. Colocou na grade curricular das escolas municipais o empreendedorismo. Eu vou ver o resultado disso enquanto gestor? Não, porque as crianças de 5 anos estão plantando feijão, e aí elas estão colhendo feijãozinho, ou fazendo artesanato, ou plantando alface. Eu tenho 2 sobrinhas de 3 anos na creche, elas mandaram foto para mim com abraçando um pé de alface maior que a cabeça delas, né? E vai ter a feira do comércio daqui uns dias na cidade, feira kids, só das crianças para vender esse produto. Teve um brechó outro dia na escola Pedro de Alcântara, onde as crianças fizeram brigadeiro, fizeram um bolo, e aí elas passam pelo processo. Então a aula de química, sei lá, falou da mistura do material, a aula de português falou do rótulo, a aula de matemática ajudou essas crianças de 9 anos a precificar o produto. A aula de comunicação português ensinou a vender. Aí abriu a escola, os professores, os pais foram lá e... é assustador ver os pais querendo comprar o bolo que o filho fez, né? Comprar o artesanato que o filho fez. E aí, essas crianças... A gente tem relatos de crianças que chegam... Eu falo que eu ouvi isso. E começam a falar, pai, mas isso daqui que o senhor está falando de dinheiro aqui, não é bem assim não, né? Eu vou ver essa criança empreendedora, não vou ver enquanto gestor, isso é um trabalho para daqui 15 anos, para daqui 20 anos, né? Mas se a gente não plantar semente agora, ela nunca vai germinar. Então, criando essas crianças mais críticas, a gente está pensando lá na frente, né? Então, o lance é criar os gatilhos iniciais para que isso funcione num prazo curto, mas também pensar lá na frente daqui 15 anos, quando não vai ter o prefeito atual, eu não vou estar, mas que isso já foi introjetado de tal forma que a cidade sobreviva e atrele, integre no dia a dia, na história da cidade, essas diretrizes, essas vontades e tudo mais. Nossa, já vem tanta pergunta na minha cabeça, porque assim, as escolas municipais, elas já têm o programa... normal, né, que é nacional. Uhum. Como introduzir essas dinâmicas, né? Como uma proposta. É um programa. O Sebrae foi em janeiro, chamou os 90 professores da rede pública municipal, sentou com eles, mais ou menos o que a Nadal fez, capacitou esse pessoal, e aí cada escola tem que desenhar um projeto embasado, tendo como premissa o empreendedorismo. Então, por exemplo, a creche das minhas sobrinhas é uma horta comunitária. A Pedro... Não, lá é estadual. A Pedro de Melo, lá dos Coelhos, chama... Era um projeto do Senar, do Sebrae, do Senar. Me fugiu o nome. Que cuida de galinha, de horta, mesma coisa. Cada uma teve um objetivo. A creche de Cabo Verde artesanato. Então eles fazem aquelas essências de cheirinho. Outra fez receita de bolo. Então, a partir disso, eles não falam assim, acabou a aula de português, agora vamos começar a aula de empreendedorismo. Empreendedorismo o ato, que saco. Mas é assim, no meio da matemática, eles estão aprendendo precificar valor, fluxo de caixa e como que é dar lucro. Eu presenciei isso na escola lá no Chapadão, que eu comprei o último pacote de pipoca das crianças. Aí quando eu comprei assim, eles saíram em festa, vendendo tudo, tal. Aí a menina falou assim, vamos lá gastar, vamos comprar isso aqui. A professora, não, porque nós temos que pagar o milho. É verdade. Então assim, eles lucraram, depois tem foto deles indo comer pizza com o dinheiro que eles lucraram, mas eles pagaram as continhas, eles fizeram marketing, eles fizeram anúncios, eles fizeram pacote, eles precificaram. Tudo na prática mesmo. Né? Isso misturado nas matérias. Né? E tem também os laboratórios, né, que você falou, só porque a gente está falando também da parte de educação e tudo mais, tem os laboratórios todos reformados. Todos os laboratórios de informática foram recuperados computadores novos. Isso é muito legal, porque essa escola dos Coelhos, que é uma escola, semana passada a nossa diretora estava contando o case dela para um doutorado da USP, pra você ter noção. Ela falou assim, tá lindo o meu laboratório de informática, mas eu uso ele só de manhã e à noite, né? A professora credenciou um professor e os pais dos alunos à noite estão tendo aula de informática. Né? Meu Deus. Então, assim, a gente começa a transformar a escola num espaço social, né? Mais até do que para as crianças, não só estudantil, mas social.
E os Coelhos é um grande exemplo disso, que é um bairro lá, porque os pais participam ativamente do dia a dia da escola. E a escola retribui para os pais, além de um ensino de qualidade para as crianças, também com esse tipo de serviço, né? Do lado da escola tem o PSF lá, que faz muito trabalho conjunto com a escola, e aí a gente começa a trabalhar esse conceito de sociedade de uma forma mais integrada, educação, saúde, tudo junto. Ô Júlio, a gente vê isso tudo acontecendo, mas tem assim, o chefe do executivo ele tem que ter uma abertura muito grande, principalmente para colocar um técnico, tipo você, para fazer com que isso tudo aconteça. Então assim, do meu ponto de vista, que já participei de uma gestão pública, é muito difícil você pegar um gestor que tenha essa visão e essa capacidade de colocar uma pessoa como você, que tem esse conhecimento, esse estudo, e que é capaz de fazer isso tudo acontecer. Sem essas duas vertentes, não se acontece. Então, se a gente for falar assim, toda cidade deveria... Não, toda cidade deveria eleger um prefeito que tem essa visão e essa capacidade de contratar pessoas realmente capazes, eficientes para fazer isso tudo acontecer. Se isso tudo não acontecer simultaneamente, nós vamos ficar eternamente batendo cabeça. E que tenha a capacidade de não só de contratar, mas de confiar no que a pessoa estudou e vai colocar em prática, e tem uma questão, largar o poder, né? E tem uma questão ainda mais complicada, que é você trabalhar o colaborador interno da gestão pública, né? Porque eu ouvi você falar que tem situações dentro de uma prefeitura, dentro de várias prefeituras, que vem há 50 anos se desenvolvendo do mesmo jeito. Então, imagine um funcionário público, você tem que tirar ele dessa visão de 50 anos e passar para uma visão de inovação. É complicado isso. Mas você tocou num ponto importante, falar do prefeito de Campo Verde, o Cláudio, né? O Claudinho, ele é um cara, no meu ponto de vista, muito visionário. E quando eu contei a história da educação empreendedora, que prefeito vai fazer um investimento de mais de 120 mil reais para algo que vai ficar por daqui a 15 anos, que é a educação empreendedora, né? É o que ele falou lá. Eu não vi o resultado disso. Ok, é para o terceiro prefeito na minha frente, mas se ele tem essa visão voltada para a cidade, dentro das premissas que nós falamos, vale investimento. É investimento que governantes gostam muito de erguer estruturas, né? Para botar a placa. Poucos gostam de trabalhar na infra, embaixo que ninguém vê, ou em processos que você não tem um retorno muito visível, assim, palpável, tangível. E imediato, né? Imediato, exatamente. Tem que ser agora. Daqui 2 anos, se eu for tentar a reeleição, ou se eu for fazer meu sucessor, as pessoas têm que ver isso. Essa é a diferença do plano de governo com o plano de Estado. Exato. Mas essa é uma visão até burra já hoje, porque eu funciono muito na base das micro-histórias. Eu adoro micro-historinha. Essa que eu te contei do aluno que corrigiu não, questionou o pai financeiramente. Você acha que o pai não guardou isso no coração dele de alguma forma? Ele guardou isso. Ele já não vai buscar aprender. E é óbvio que esse pai vai saber dar valor na hora de escolher o próximo candidato, embasado nessa micro-história. É óbvio que ele vai gostar de ver a ponte, mas isso também hoje tem um papel importante na escolha dele, né? Essas micro-histórias que acontecem, que opa, aqui tem a prefeitura, ou aqui tem o gestor, aqui teve uma atuação que não tinha antes, está acontecendo, né? E você falou uma coisa que liga isso daí até de um cara famoso, não vou saber citar o nome, mas quem não mensura, não gerencia. Então, na verdade, o que Cabo Verde está, iniciando o trabalho de mensuração de todas essas potencialidades, resultados, dados, para poder iniciar um trabalho de gerenciamento. E tomar decisão, né? Tomar decisão. Parar de achismo. A ideia é que você começa a tomar decisões até para questionar, né? Ou eu vou fazer isso. Por que você vai fazer isso? Porque isso é assim assado. Mas, olha aqui, isso é assim, assim, assim. Você vai mesmo fazer isso? Vou. Então você assina aqui. Isso já acontece lá. Graças a Deus, já presenciei alguns perrengues chiques ali de gente pensando, peraí, eu vou fazer isso, mas por que isso? Você vai investir nisso daqui mesmo?
Quero. Por quê? Olha que isso. Aí não passo para trás, não passo para frente. Ah, e era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque com o raio-x você tem um histórico assim, do que já aconteceu na cidade. Então, a minha pergunta era essa. Se a hora que a pessoa fosse, não, eu quero abrir uma loja, sei lá, de caneca. Não, a gente tem os... aconselha, dá para aconselhar e falar assim, ó, isso aqui não... Na Sala Mineira hoje, na Sala Mineira, a Sala Mineira virou hoje um hub para o empreendedorismo. Então, eu tenho um caso lá, de uma pessoa que chegou e falou assim, eu quero abrir, eu tenho tanto de dinheiro, eu quero abrir isso ou isso. Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu consigo abrir para ela alguns dados, mas eu indico o Sebrae, aí vem um consultor do Sebrae de Alfenas e tá dando consultoria para ela. Eu tenho uma pessoa hoje lá na cidade que chegou e falou assim, eu acabei de ganhar um certificado para produzir um EPI, né? Que poucas pessoas têm. Eu inverti o processo, porque agora eu tenho esse certificado, mas eu não consigo, não tenho nem mão de obra e não sei nem como vender isso. Beleza, vem cá. E imediatamente essa menina já consegue fazer isso. Aí vem o Douglas do Sebrae e está dando planejamento para ela de 6 meses. O Sebrae tem muitos programas bons. Tem um que chama Ali, né, agente local de inovação. Então hoje nós temos, contando no passado isso, a gente tem 2 empresas que trabalham, o Sebrae trabalha com eles inovação, né? E acho que inovação é um tópico que tem que ser discutido e conversado, porque a gente pensa assim, a inovação é a nuvem, a tecnologia, é o computador novo, é o MacBook. Não é, são ferramentas, inovação é um conceito. Você consegue ser inovador com muito pouco ou com nada, né? Inovação é muito mais um conceito que tem que ser colocado na cabeça das pessoas para que ela repense o processo e faça diferente, do que de fato você ter as ferramentas que falar, ela está inovando porque ela botou um negócio novo no consultório, não necessariamente, né? E hoje nós temos lá 2 empresas que participam desse programa do Sebrae. O Sebrae vai estar semana que vem, segunda-feira, com um curso para os empresários sobre fluxo de caixa, né? A gente não tinha isso lá, o pessoal fazia no achismo, funil de vendas, né? Marketing digital vai ter agora em dezembro para as empresas. Então, assim, é aos poucos, sabe? De novo, eu sou ansioso, não vejo a hora de ver as coisas lá, os números lá no alto, mas assim, é gradual, né? Paulatino o processo. E teve aquele que você falou que é a cultura da cooperação, né? Que identificou 3 eixos, né? Que é da facção, costura, o comércio e os cafés. Exatamente. Rapidinho, porque acho que nosso tempo está acabando, né? Mas eu vou contar rapidinho. Não, cultura da cooperação. Cultura da cooperação é assim. A gente olhou, o diagnóstico falou assim, olha, nós temos setores potenciais e eles não estão se desenvolvendo. Por quê? Porque qualquer país desenvolvido hoje, você pega a Finlândia, por exemplo, a Noruega, ela trabalha numa democracia pautada pelo cooperativismo. O que é o cooperativismo? A Alemanha, por exemplo, eu falo isso como exemplo de uma prima que mora lá. Lá, eles conectam a creche com o asilo. É o mesmo espaço, praticamente. Porque no asilo tem a solidão, então os velhinhos contam a história para as crianças, na criança tem o aprendizado de aprender com a experiência do velho, por exemplo. Então, há uma cultura da cooperação onde você pegou 2 setores, usando setores, 2 nichos, funde esse grupo e gera uma ideia inovadora ali. E a gente tinha isso acontecendo na cidade, tinha essas pessoas, mas elas não conversavam entre si, nem enquanto setor e nem enquanto comunidade. Então, eu contei para você a historinha, o comércio, desde 85, abriu um CNPJ da Associação Comercial, nunca conseguiu fazer. Briga, cai, volta. Desde 2006 não tinha associação comercial. A costura, extremamente dependente de Montebello, de Juruá, por questões óbvias. Então, era uma cultura em que você tinha facções espalhadas, assim, elas não conversavam entre si. E os cafés especiais, essa potência que nós temos, onde nós tínhamos ótimos produtos, né, ótimos cafés, bons produtores, mas ainda um pouco refém de cooperativas e sem saber que resposta dá ou que solução dá para a produção de café especial dele. Aí o Sebrae vem e fala assim, une essas pessoas, une os comerciantes, então vamos trabalhar a cultura da cooperação. O diferencial de Cabo Verde foi que a gente colocou, eu chamo de terra prometida, né? Pessoal, vamos chegar ali juntos? Vamos. Então, o comércio, por exemplo, ano passado o Cabo Verde nunca teve uma iluminação de Natal. A prefeitura investiu R$200 mil em iluminação da cidade. Eu chamei o comércio, convidamos 170 comércios,
Foi 20, no dia eu fiquei triste, puto da vida, isso não vai dar certo, né? Falei, gente, a Cabo Verde vai enfeitar a cidade, vai ficar linda, tá aqui o mockup, como vai ser, mas a campanha do comércio vai ser a partir de vocês. A prefeitura não pode dar o prêmio e vocês vão fazer juntos isso. Né? Vocês estavam lá, o Luiz estava lá, são parceiros nossos, vocês viram, né? 27 pessoas estavam lá. Inclusive um lá falou assim, não vai dar certo, estou aqui, fui presidente, né? E beleza. E aí a gente botou no WhatsApp, no grupo do comércio, ali a gente achou pessoas que a gente chama de polinizadoras, né? Então você começa a achar agentes ali dentro que tem esse poder de persuasão e que compra a tua ideia. E aí a gente teve um Natal, né, muito importante na cidade, mais de 80 mil cupons distribuídos no município, 16 prêmios, a cidade ficou linda, pulsante, levamos orquestra de postos para tocar, e ali fixou a cultura de cooperação, vamos começar a trabalhar juntos. A gente vai abrir a nossa associação comercial mês que vem, né? Muito em parceria com a Associação de Moçambique, que foi muito importante para a gente. Então assim, e já querem novos desafios. O café especial, mesma coisa. Pessoal, nosso café é bom, olha só, por que está acontecendo? Eu tenho esse problema. Vamos trabalhar junto? Vamos para a SIC. SIC é a Semana Internacional do Café, né? Que é o maior evento de cafés do Brasil. Cabo Verde vai ter um stand lá. A prefeitura pagou o chão, mas quem vai erguer o stand é vocês. Então estão em reunião nesse instante lá na Câmara Municipal, porque é assim que semana que vem já conseguiram grana, ergueram o stand, estão pensando nas ações lá dentro, já criaram uma plataforma, um Instagram do grupo de café especial, compradores já foram stalkear lá os cafés especiais. Então assim, criou-se ali uma cultura de cooperação, sonharam juntos, estão realizando juntos e já estão pensando em outras coisas. Mesma coisa na lingerie. A prefeitura investiu R$130 mil em máquinas para dar curso para o pessoal, capacitar o pessoal, e vai ter um evento dia 12 lá em Cabo Verde, que é o Festival da Terra dos Cafés Especiais. Então vai ter lá na praça, final do Café Especial da cidade, final do Café Especial da região vulcânica de Poços de Caldas, final do concurso gastronômico do café, desfile de moda do café. Então todas essas facções da cultura de cooperação criaram peças de lingerie inspiradas no café. Vai ter o desfile da mulherada lá, o dos homens também, inspirados no café especial. Viu só? Aí eu peguei aí o comércio é responsável pelas barracas de comida, a cultura de cooperação da lingerie, embasada na agenda dela, lá do café especial, está pensando em roupas para isso, e os cafés especiais estão fazendo um evento, vão para a SIC. Eu peguei esses 3 grupos potenciais, desunidos, uni entre eles, e agora eu estou unindo um com o outro. Eu lembro porque a Jade e a Isa vieram aqui. Só rapidinho, um ponto importante, Jade e Isa na cultura da cooperação da lingerie. Café especial com a Laís, com o Henrique, com o Leandro, com a Sandrinha. Comércio com a Isadora, com o Daniel. O Daniel veio aqui também, eu acho. Não. Isadora, Daniel, a Tati. Então você começa a achar agentes transformadores ali e potenciais de pessoas especiais que estavam dormindo no sentido assim, estavam sem o potencial delas sendo ativado, né? Elas estavam ali, dormentes, vamos dizer assim. Então quando você vem e instiga, inspira e fala que vai dar... Quando a ideia é boa, todo mundo quer estar junto. Vai, né? Então eles estão lá, vão apresentar amanhã o Natal dos Sonhos para o comércio, já tem não sei quantos comércios juntos. E aí você começa a gerar essa engrenagem. A inovação, eu falo assim para os secretários, a inovação não é uma engrenagem. A engrenagem são essas secretarias. A inovação é o olhinho que você põe na engrenagem para que elas vivem juntas. A saúde está aqui, a educação está aqui, tudo está aqui. A inovação faz elas funcionarem de uma forma harmônica. Infelizmente a gente já vai ter que entrar nas considerações finais, mas que eu ia entrar na história da Jade e da Isa, porque eu vi o brilho no olho delas em falar, e elas falavam assim, não, se alguma outra confecção quiser, eu passo os moldes e a gente está crescendo junto. Então você vê esse tipo de mudança, né? Mudança de visão e de tudo mais. E eu queria, assim, a sua consideração final para você, como que você vê Cabo Verde hoje, sabe? Que essas coisas ainda estão, né? A engrenagem ainda tá rodando, tá começando, mas que você lembra daquela Cabo Verde lá
dos olhos opacos, os olhos opacos, olhos tristes. Como que você já está vendo essa Cabo Verde de agora? Como que você acha que foram essa transformação? Para fechar a ideia, então, primeiro, eu estou aqui falando desde o começo de números, de dados, de ter plano de gestão na parede, isso tudo é super importante. Mas quando eu falo que as cidades têm olhos opacos, por exemplo, e eu olho para a fonte da cidade, que estava há 9 anos desativada, e eu ligo a fonte, eu começo a brilhar o olho da criança e dos jovens, porque... E aí você olha, você começa a ver velhinhos andando na fonte, você começa a ver crianças chegando na fonte. Quando eu falo que a cidade está com olhos opacos, eu pego o cruzeiro da cidade, que é o marco da cidade, e ela estava 12 anos apagada, eu acendo o cruzeiro da cidade, eu starto nos idosos a saudade do cruzeiro ligado, a criança em algo que passava do lado não sabia o que era. Quando eu pego a fanfarra, que há 5 anos não tocava, e boto ela para tocar no aniversário da cidade, e chamo a velha guarda da fanfarra para tocar, eu starto na cidade uma herança cultural muito grande. Quando eu vou lá, falo assim, aqui tinha os caiapós, que não tocava. Eu vou lá e invisto nos caiapós, que é um grupo folclórico, na Folha de Reis, reforma a prefeitura, são coisas que às vezes você não consegue colocar nessa planilha que eu falei, esse número. Mas eu starto dentro da cidade uma série de emoções dessa história que eu estou falando, que eu tenho que contar, e eles começam a ver o olho brilhar. Tá? Então, eu enquanto comerciante, eu vejo o meu pai feliz porque a fonte está funcionando, eu vejo a cidade feliz, as pessoas vêm para a praça, compram meu picolé, eu vendo mais, eu vou na prefeitura e é rápido o negócio, a fila zerou. Aquele olho opaco, ele começa a sumir. Ele começa a olhar para, com todo respeito, a Muzambinho, a Montebello, a Juruá, e fala assim, peraí, vocês são bons, mas eu também sou. Então aquele orgulho começa a voltar, né? E é um processo. A gente avançou muito nesses 2 anos, não tenho dúvida disso. A gente faz pesquisas semestrais, quantitativas, e os números mostram isso. A aprovação da gestão, a aprovação dos vereadores, a aprovação dos departamentos. Isso tudo é mensurado semestralmente. Só que você vê o brilho nos olhos das pessoas. Hoje eu começo a ver. Eu que fiquei 15 anos longe da Cabo Verde, só é fim de semana, e eu voltava para casa e falava assim, gente, tá estranho, a cidade tá cinza. A noite não está funcionando, o pessoal está entrando nos ambinhos, a cidade está morta. Você começa a ver essa mudança, né? E por mais que eu tenha falado de números aqui, eu gosto muito de uma frase do Carl Jung, né, do psicólogo, que fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja uma alma humana, né? Então assim, achar esse equilíbrio em que você vai nos números, vai na planilha e mostra o que tem que fazer, mas o resultado, além da planilha, está no dia a dia, no brilho da criança, na conversa do pai para o filho, no cara que não vendia balão, começa a vender balão no centro, na cidade que não tinha eventos e teve um rodeio, teve o feirão do comércio, teve o Natal dos Sonhos, teve a festa da cidade agora, os carreiros, o carro de boi voltou para a cidade, você vê que vai começar a pulsar de novo, né? E pulsar é vida. É o resgate do pertencimento. Exatamente. Júlio, eu nem sei como eu tô emocionada, desculpa. Mas eu vou te entregar. É tão singelo perto de uma coisa tão grande que você trouxe, assim, em toda a tua fala, em toda essa historinha que você contou para mim, desde de lá, que é uma coisa chamada esperança. Sabe, às vezes a gente não tem, às vezes a gente desacredita e acha que realmente as coisas não funcionam aqui, não vão acontecer, e acontece. Então, eu acho que o mais importante ainda é a gente trazer isso, pessoas capacitadas, pessoas com uma visão diferente, que vão bagunçar tudo para depois reorganizar tudo. E dessa forma, não só na nossa região, muitos lugares podem potencializar tudo que eles têm de melhor. O sul de Minas é maravilhoso, Thaís. Eu sou apaixonado por essa região. Adoro Muzambinho, gosto muito de Montebello. E eu falo isso, o próprio Sebrae fala isso pra gente. Os consultores falam, gente, vocês moram num lugar muito abençoado.
Você precisa aproveitar disso aqui de outras formas, né? E eu tenho visto essa mudança, de muita gente que morava fora, como eu fazia, está voltando para cá, né? E isso é muito bom para a cidade porque é oxigênio. Eu cresci com professores dizendo, vai embora, porque se você ficar aqui, ou você vai trabalhar na roça, ou você vai trabalhar aqui no setor público mesmo, mais do que isso não tem. E hoje eu vejo nutricionista voltando para a cidade, porque a cidade tem uma riqueza nutricional muito grande. Eu vejo comunicação cabe, lá tem um estúdio de gravação maravilhoso, aqui tem também, né, de vocês. Na minha época, quando eu era criança, quando eu era jovem, o estúdio melhor era em Varginha, entendeu? Hoje as coisas cabem aqui. Você consegue fazer muito dentro da tua cidade, dentro da tua localidade, né? Então, deixar a cidade com uma qualidade de vida para que quem queira ficar, fique por convicção, né? E tenha todas as benesses de quem quis sair, e quem saiu e queira voltar tenha a mesma qualidade de quem morou fora, é uma obrigação nossa. E hoje é possível. A gente tem condições, Muzambinho, Cabo Verde, Monte Belo, Bandeira do Sul, que são cidades menores, nem estou falando Guaxupé, Alfenas, de receber esse pessoal e dar uma qualidade de vida melhor do que cidades grandes podem dar. É isso. Coisa mais linda. Obrigado, vai ficar na minha mesa lá, tá bom? Com todo carinho nosso, da toda a equipe MilBR, com o carinho de muzambienses, que eu acho que agora deve estar todo mundo com vontade de trazer você pra cá também. Vocês estão convidados para conhecer Cabo Verde, tá linda a cidade, viu? À noite é um espetáculo. 25 de novembro a gente inaugura o Natal dos Sonhos. Vai ter um evento aqui que infelizmente cruzou, né? Dia 12 de novembro a gente tem o primeiro festival da Terra dos Cafés Especiais na cidade. A gente vai voltar a ter Réveillon, Carnaval, e vão lá tomar um café com a gente. Vão na Sala Mineira, vão lá tomar um café com a gente, lá é uma delícia. Iremos sim. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço. Fazer alguma consideração, Luiz? Não, tá ótimo. Tá, conhecer isso aí tudo. Eu tô muito esperançosa. Eu queria que todas as cidades, todas as prefeituras, não só as prefeituras, mas as pessoas pudessem pegar um pouquinho disso e a gente tentar fazer o máximo que a gente conseguir. Então, muito obrigada, de coração. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Vamos seguir, tem o site da prefeitura, o Instagram. Não vão no site não, o site tá meio feio ainda. Tá bom. Quando eu entrei na prioridade, mas tinha tanta coisa para fazer antes que o site não é prioridade. Vão nas redes sociais, Instagram, da prefeitura, Facebook. Vamos na prefeitura, vamos. Vá na prefeitura. Vá conversar. Se quiser conversar comigo também vai lá. Tem minhas redes sociais aí também se quiserem me seguir. Estamos aí. E é isso também. Siga, compartilha, se inscreva no nosso canal. Nosso WhatsApp também tá aqui. Se tiver dúvida, qualquer sugestão, quem que você quer ver aqui, pode mandar pra gente que a gente vai conversar com a pessoa. Aí se ela aceitar também, aí depende dela. A gente tenta trazer. E é isso. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu. E estamos aí. Até a próxima. Tchau, pessoal.